E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar os auxílios. Lembrando que a gente começou a trabalhar os benefícios previdenciários. E nas aulas anteriores e nos blocos anteriores, nós vimos os aposentos, né? Que no caso é o aposento programado, o aposento especial, o aposento por incapacidade permanente. Isso aí é para todos os segurados. E tem aqueles aposentos para categorias específicas, como o aposento para os deficientes, o aposento para o segurado especial e o aposento para os professores, tudo bem? Então, nesse bloco, vamos trabalhar especificamente os auxílios, certo? Então, antes de começar, vou pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado se tão sonhado concurso público, ok? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Ianes Gentil, tranquilo? Beleza. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de Direito Previdenciário. O professor Ianes Gentil aqui na área, seu professor de Direito Previdenciário aqui do nosso canal. Então, nessa aula vamos trabalhar os auxílios, certo? Então, vamos começar aqui a nossa parte introdutória do assunto, tá? Então, pessoal, é o seguinte, os auxílios, basicamente, ele é para alguns infortúnios. Não é aposentadoria, tá? Não vamos confundir as coisas. Lembrando, são 3 aposentadorias, 3 auxílios, 2 tipos de salários e uma pensão por morte, tá? Então, no caso, esses auxílios aqui servem para cobrir certos tipos de infortúnios durante o trabalho, tá? E são 3 tipos de auxílio. Temos o auxílio por incapacidade temporária, temos o auxílio acidente e o auxílio reclusão, tudo bem? Tranquilo. Nesse bloco, vamos trabalhar somente o auxílio por incapacidade temporária. Ele é um pouco longo, é um pouco extenso, eu vou logo adiantando para vocês, tá? Mas dá para a gente matar esse assunto hoje bem tranquilo, tá? O que eu vou fazer? Vou deixar ele bem redondinho para vocês, para quando vocês forem partir para o texto legal, vocês não terem nenhuma dificuldade, tá bom? Então vamos trabalhar aqui, turma, o auxílio por incapacidade temporária. Ó, ele está localizado no artigo 71 até o artigo 80 do decreto 3048/99, leitura obrigatória. Já viu que é um pouquinho de artigo, né? 9 artigos ao todo. 9 não, 10 artigos ao todo. Ok? Então vamos lá. Fato gerador. O que vai gerar esse benefício? Então, ó, pessoal, é a incapacidade laborativa, né, do trabalho, temporária por mais de 15 dias consecutivos, conforme definido em avaliação médica pericial. Então, caso a pessoa ela sofra algum tipo de acidente no trabalho ou algo do tipo e ela fique incapacidade por trabalhar por mais de 15 dias consecutivos, ela tem direito a esse auxílio por incapacidade temporária, tá? E lembrando que quem vai definir se a pessoa está afastada ou não é a avaliação da perícia, tá? Avaliação médica pericial. Sempre a avaliação médica pericial, certo? Vamos lá. Valor do benefício. Quanto que a pessoa vai receber nesse caso? Turma, cuidado com isso aqui. Olha a regra. É 91% do salário de benefício. Não é 100%, é 91%. Só que temos uma alteração na lei. É 91% do salário de benefício ou uma coisa ou outra, ou a média das 12 últimas contribuições. Então, ou é 91% do salário de benefício, ou se faz uma média das últimas contribuições. Professor, mas o que vai dizer se vai ser um ou outro? O menor valor. Então, faz os dois cálculos. Aquele que tiver o valor mais baixo vai ser o benefício. Sacanagem, né? Pegaram logo justamente o valor mais baixo. Pois é, pessoal, texto legal. Então, é 91% do salário de benefício ou a média das 12 últimas contribuições, sendo pago o valor mais baixo. Então, vai pegar ou um ou o outro, faz o cálculo e o que tiver menor valor vai ser o escolhido. Tá bom? Quem tem direito a receber esse benefício? Todos os segurados. Todos os segurados obrigatórios, no caso empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial e o segurado facultativo também. Ok? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Quando que se inicia o benefício? Para o segurado empregado, pessoal, é o seguinte, a partir do 16º dia, né, do afastamento e tem até 30 dias de afastamento recebendo retroativo. Não se confunde nessa hora, turma. É o seguinte, se você é um segurado empregado, do primeiro dia do afastamento até o 15º dia, quem vai pagar é a empresa. A partir do 16º dia, quem vai pagar é a Previdência Social, tá bom? Então, você tem até o 30º dia do afastamento, ou seja, até 30 dias do seu afastamento, para receber retroativo. Como assim, professor? Não entendi. Imagine que você ficou doente, alguma coisa, e você só deu entrada no processo no dia 25 do seu afastamento.
Professor, nesse caso, quando é que eu vou receber? Desde o primeiro dia, porque recebe, desculpa, desde a partir do 16º dia, porque recebe retroativo, tá? Passou dos 30 dias, não se recebe retroativo, é daquele ponto em diante, tá bom? Para os demais, pessoal, isso aqui é só para o empregado, tá? Agora, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial e o facultativo, para eles é o seguinte: no início da incapacidade, desde que o afastamento seja superior a 15 dias e tem até 30 dias de afastamento recebendo retroativo. É muito parecido com a regra anterior, tá bom? Então, do início da capacidade a partir do 16º dia, tendo até 30 dias para entrar e recebe retroativo. Passou dos 30 dias, não se recebe retroativo. Tudo bem, turma? Beleza. Vamos lá, continuando aqui. Será contado o prazo de 15 dias somente quando o segurado se afastar do serviço. Quando? Vamos lá. Ou seja, pessoal, desculpa aqui, perdão. Será contado o prazo de 15 dias somente quando o segurado se afastar do serviço. Beleza. Então é o seguinte, esses 15 dias que a pessoa ficou doente, quem paga é a empresa, e isso é contado se a pessoa realmente ficar afastada do serviço. Tá bom? Ela não pode trabalhar durante esse tempo. Se ela estiver trabalhando, não tem direito a esse benefício. Tá bom? Caso não seja estipulado um prazo, o auxílio será pago pelo prazo de 120 dias contados a partir da concessão ou reativação do benefício. Após esse prazo, o benefício cessará, exceto se o segurado pedir a prorrogação. Quando é feita a perícia médica, eles dão um prazo. Você vai receber durante tantos dias, tantos meses, mais ou menos isso. Tá bom? Então, esse prazo é estipulado tanto na concessão como na reativação. O que é reativação? O benefício cessou e começou de novo, tá? Ele foi reativado. Se não tiver um prazo definido, né, vamos supor, o médico perito não disse um prazo de quanto tempo ele vai receber, a regra é de 120 dias, tá? É o prazo máximo. Ah, professor, passou 120 dias, a pessoa não está apta a voltar, o prazo pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado sim, tá bom? Então o segurado pode pedir a prorrogação. Professor, mas de quanto tempo é a prorrogação? Olha, a lei não é muito clara sobre isso, mas eu acredito que seja por mais 120 dias, tá bom? Caso o prazo estabelecido para a recuperação não seja suficiente, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício. Beleza, falei agora há pouco. Não será devido ao auxílio o filiado já portador de... Isso aqui é interessante, pessoal. Ó, o portador, já portador de deficiência ou lesão invocada para a concessão do benefício, salvo agravamento ou progressão dessa lesão ou doença. Fácil. É o seguinte. O segurado já está doente, já está arrebentado e entrou no serviço. Ele vai ter direito a esse auxílio? Não, porque ele já entrou doente. Agora, ele já entrou doente, não tem direito, beleza. Mas vamos supor que essa doença ou lesão se agrave. Aí, nesse caso, ele vai ter direito, tá bom? Mesmo ele já entrando doente. Só se houver um agravamento, tá bom? Ou progressão dessa doença ou lesão, ok? Então, cuidado com isso. Não será devido auxílio ao segurado recluso em regime fechado. Olha esse pluszinho aqui, pessoal. Cuidado com isso, ó. Pessoal, lógico, se o cara tá preso, ele não vai receber, mas tem que ser em regime fechado, regime fechado. Regime aberto ou regime semi-aberto, a pessoa recebe, tá bom? Ó, até botei aqui, ó. Segurado que estiver em regime aberto ou em semi-aberto receberá o auxílio. É só quem está em regime fechado que não receberá esse benefício, tá bom? Vamos lá, continuando aqui ainda. O segurado terá o benefício suspenso na data de recolhimento à prisão em até 60 dias. Vamos supor que a pessoa estava recebendo benefício e de repente ela comete um crime e ela é presa em regime fechado. Ela vai continuar recebendo benefício? Não. Ele cessa imediatamente? Não. Ele cessa num prazo de 60 dias após a prisão. Tá bom? Então, na data do recolhimento, conta-se 60 dias. Então, o benefício pode ser suspenso ou cortado nesse interim de 60 dias, certo? Mas olha só, pessoal, temos uma observação aqui importantíssima, tem que tomar cuidado. O segurado que for colocado em liberdade antes do prazo de 60 dias, o benefício será restabelecido a partir da data de sua soltura. Ó, o cara está recebendo benefício e foi preso. Vai ter o benefício cortado? Em até 60 dias, sim. Vamos supor que ele teve o benefício cortado, digamos, em 10 dias. Beleza. E ele foi solto no 15º dia, ou seja, antes dos 60 dias, tá bom? Então, ó, o segurado que for colocar liberdade antes do prazo de 60 dias. O benefício será restabelecido a partir da data de sua soltura. Então, a partir do momento que ele for solto,
nesse prazo de 60 dias, ele vai receber o benefício a partir da data que ele estiver solto para frente, tá bom? Então, cuidado com isso. Então, o benefício será restabelecido a partir da data de sua soltura, tá bom? Não é retroativo, pessoal, é daquele ponto em diante, tá? Agora, que interessante, em caso de prisão ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido. O cara está recebendo benefício, ele foi preso, só que ficou de maneira ilegal. Vamos supor que ele passou uns 5 meses preso. Aí foi provado que a prisão dele é ilegal. Turma, ele vai receber esses 5 meses, tá bom? Ele vai ter direito a receber do benefício durante o tempo que ele ficou preso ilegalmente. Então, independente do tempo que ele ficou preso ilegalmente, ele vai ter direito de receber o benefício. Tá bom? Isso somente se a prisão for ilegal. Cuidado. Vamos lá. Continuando aqui ainda. O que fala? Ó, segurado que exerce mais de uma... O cara tem dois ou mais empregos, por exemplo. Mais de uma atividade. O benefício poderá ser pago para uma das atividades, mesmo que o segurado não fique afastado para outra atividade. Fácil demais. O cara tem 2 empregos e ele ficou doente em um. Ele vai ser afastado desse que for doente? Vai, mas ele consegue trabalhar na outra função. Então, assim, ele ficou afastado de um, mas trabalha no outro. Mesmo assim, ele vai receber o auxílio? Vai, mesmo assim ele recebe o auxílio, tá bom? Porque esse auxílio, no caso, é devido àquela função que ele não consegue exercer. A outra não tem nada a ver, tá bom? Então, ó, segurado que exerce mais de uma atividade, o benefício poderá ser pago para uma das atividades, mesmo que o segurado não fique afastado para outra atividade. E neste caso, o valor do benefício poderá ser inferior ao salário mínimo, considerados para fins de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. Isso aqui é o seguinte, o cara ficou afastado de um, mas trabalhando no outro, tá? Ele vai receber o benefício? Vai. Nesse caso, como ele está trabalhando em outra atividade, ele tem uma fonte de renda. Então, por conta disso, o auxílio por incapacidade temporária pode ficar abaixo do salário mínimo, porque ele tem outra fonte de renda. Se ele não tivesse essa outra fonte de renda, aí sim poderia ficar igual ou superior ao salário mínimo. Mas ele tendo uma fonte de renda, vai ficar abaixo do salário mínimo, tá bom? Isso aqui no caso, se a pessoa tiver mais de uma atividade, tá? E aqui, ó, considerado para fins de... Texto legal isso aqui. Na própria lei, consideradas para fins de carência somente as contribuições relativas a essa atividade, tá? Que é assim, pessoal, a carência desse auxílio é de 12 contribuições, tá? É a regra, 12 contribuições. Beleza, só que é o seguinte, a gente sabe que a regra gera 12 contribuições, salvo se a pessoa sofrer acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, ou naquele rol de doenças, da lista de doenças que está no rol, tá bom? Então, nesse caso é o seguinte, a carência é somente contribuição relativa a essa atividade. Então, no caso, ele tem 2 atividades. Então, não vai ser somada a carência dos 2. Tá? Então, vamos supor que uma ele está ali a, digamos, 20 contribuições e a outra está a 15 contribuições. E ele ficou afastado dessa de 20. Então, vai ser usar a carência dessa de 20. A outra de 15 não vai entrar no cálculo, tá bom? Então, a carência, ela é por atividade e não a soma das atividades. Cuidado com isso. Se nas várias atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido de imediato o afastamento de todas. O cara tem 2 empregos, mas 2 empregos iguais. O cara trabalha a mesma coisa em uma empresa e na outra, a mesma função em outra empresa, tá bom? Então, nesse caso, ele exerce a mesma profissão, ele fica doente para uma, ele vai ter que se afastar das 2, tá bom? Se for a mesma função. Funções diferentes, ele pode trabalhar e receber o benefício ao mesmo tempo, tá bom? O segurado que exerce mais de uma atividade e ficar totalmente incapacitado para uma delas, receberá o auxílio indefinidamente e somente receberá a aposentadoria por incapacidade permanente se ficar totalmente incapacitado para todas as atividades. Beleza. O cara tem mais de um emprego, tá? E ele ficou totalmente incapacitado para uma delas, ou seja, ele não retorna mais para aquela função. O cara se arrebentou naquela. Mas na outra função ele continua trabalhando. Turma, se ele ficou totalmente incapaz para uma atividade e está trabalhando em outra, ele não pode receber o auxílio, o aposento por incapacidade permanente. Porque o aposento por incapacidade permanente é quando a pessoa não está apta a função nenhuma, o cara não consegue trabalhar em mais nada. Então, nesse caso aqui, ele só ficou inapto para uma função, na outra está normal. Então, nesse caso, ele vai receber o auxílio por incapacidade temporária de tempo indefinido. Então, ele vai ficar recebendo. Aí ele isso será convertido em aposento por incapacidade se ele ficar totalmente incapacitado para todas as atividades. Então, ele continua recebendo até ficar totalmente incapacitado para outra função também. Aí, ficando incapacitado para tudo, aí esse auxílio se transforma no aposento por incapacidade permanente. Tudo bem, pessoal? Cuidado com isso aqui.
Segurado que está recebendo auxílio, voltar a trabalhar, terá o benefício cancelado no retorno à atividade. Tranquilo, o cara está recebendo benefício, de repente ele volta a trabalhar. Vai continuar recebendo benefício? Lógico que não, o benefício vai ser cortado, ele voltou a trabalhar. Segurado que ficar incapacitado pelo mesmo motivo no prazo de 60 dias, isso aqui pessoal se confunde pra caramba, tá? Vamos ficar atento com isso aqui. Segurado que ficar incapacitado pelo mesmo motivo, no prazo de 60 dias do término do benefício, a empresa ficará desobrigada a pagar os 15 dias. Mais ou menos assim. O cara, ficou doente. A gente sabe que os 15 dias quem paga é a empresa. O cara ficou afastado, tá bom? Aí ele voltou à atividade. Se no prazo de 60 dias, ele ficar doente pelo mesmo motivo, a empresa não é mais obrigada a pagar os 15 dias, tá bom? Porque ela já pagou antes. Ela só não vai pagar de novo. Se o cara ficar doente pelo mesmo motivo e for no prazo de 60 dias do retorno da atividade. Professor, ele ficou 80 dias trabalhando e ficou doente a mesma coisa. A empresa vai pagar os 15 dias? Vai, porque extrapolou aquele prazo de 60, tá bom? Então a empresa só não vai pagar se o cara retornar e ficar doente em 60 dias. Acima disso a empresa paga. Menos do que isso, a empresa não paga os 15 dias, tá bom? E o benefício será prorrogado e será descontado os dias trabalhados, se for necessário. Muito tranquilo isso aqui. Vamos lá. Próximo tópico. Segurado que ficar afastado por 15 dias e retornar no 16º dia e voltar a se afastar novamente em 60 dias pelo mesmo motivo, receberá o auxílio a partir da data do novo afastamento. Olha isso aqui, pessoal, complementando o outro tópico anterior. O segurado ficou afastado por 15 dias e ele voltou no 16º dia. A gente sabe que 15 dias quem paga é a empresa, né? E ele voltou no 16º. E no prazo de 60 dias, nesse prazo, ele se afastou de novo pelo mesmo motivo, tá bom? Então, 15 dias, quem pagou a empresa, ele voltou no 16º dia. Se em 60 dias ele ficar doente de novo pelo mesmo motivo, ele vai receber o benefício a partir da data do afastamento, não é retroativo, é a partir da data do afastamento, daquele dia em diante que ele vai receber o benefício, tá bom? Segurado que retornar antes dos 15 dias, receberá o auxílio a contar do dia seguinte ao final dos 15 dias. Então, o cara ficou afastado, 15 dias quem paga a empresa. Vamos supor que ele volte no 10º dia, tá? E voltou a trabalhar. Vai receber o benefício? Ele pode receber, mas só vai ser contado depois dos 15 dias, ou seja, 16º dia em diante. Professor, e esses 5 dias que ele ficou, já que ele voltou no 10? Não vai ser pago o benefício. É só do 16º dia para frente, tá bom? Tranquilo. Vamos lá. Não podendo fazer o exame médico pericial antes do término do período de recuperação, o empregado pode retornar ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente, sendo obrigatório o comparecimento do segurado à perícia na data agendada. É o seguinte, não podendo fazer o exame médico pericial antes do término do período de recuperação. Então é o seguinte, o cara ficou afastado. Para ele retornar, turma, ele tem que fazer a perícia médica, tá? A perícia médica é tanto para confirmar que o cara está afastado temporariamente, não pode trabalhar, como também para retornar, tá bom? Então, vamos supor que ele não conseguiu fazer o exame médico pericial, tá? Antes do término do período de recuperação. Beleza. Então, o que acontece? Vamos supor, o médico falou assim, eu vou te dar aqui 30 dias de afastamento, 30 dias. Quando for no último dia, você vem aqui fazer a perícia. Beleza. Só que não conseguiu, deu algum problema, não conseguiu fazer a perícia médica. Ele pode voltar a trabalhar? Nesse caso, ele pode sim voltar a trabalhar, tá bom? Então, o empregado pode retornar ao trabalho no dia seguinte, a data indicada pelo médico assistente, só que, olha só, pessoal, é obrigatório o comparecimento do segurado à perícia na data agendada. Então, é o seguinte, ele retornou ao serviço, né? Vamos supor, eu vou te dar 30 dias aqui de afastamento, beleza. Aí o cara fala assim, com 20 dias, rapaz, eu acho que eu já estou melhor, eu quero voltar para o serviço. Aí ele vai fazer a perícia médica para voltar antes do prazo que o médico disse. Só que ele não conseguiu fazer essa perícia. Ele vai voltar a trabalhar? Pode voltar sim. Só que, quando chegar na data que foi estipulada, ele vai ser obrigado a fazer a perícia médica, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso aqui, pessoal. Se o cara retornar, se o cara não conseguir fazer a perícia médica antes da data estipulada, ele pode retornar ao trabalho, mas ele é obrigado a fazer a perícia médica na data estipulada pelo médico assistente, tá bom?
A Previdência Social pode requisitar de ofício o benefício, mesmo que o segurado não tenha solicitado. Ó, vamos supor que o INSS soube que tem um segurado que está todo arrebentado numa empresa e que ele tem direito a receber esse auxílio. O INSS pode agir de ofício? Pode agir de ofício, tá bom? Então, nesse caso, ele pode requisitar de ofício o benefício, ou seja, alguém do INSS vê e fala, vou dar o benefício para esse rapaz, porque ele está precisando. Então, pode requisitar de ofício? Pode. O INSS pode fazer isso, sem que a pessoa peça. Difícil isso acontecer, viu? Vamos lá. O segurado que estiver recebendo auxílio, independente da idade, poderá ser submetido a exames médicos ou reabilitação profissional em outra atividade. Caso não faça, terá o benefício suspenso. Olha só que interessante, pessoal. É o seguinte, o cara recebe o auxílio, não importa a idade dele, não importa a idade, isso aqui para receber esse auxílio, não importa a idade. Aí vamos supor o seguinte, é feita uma perícia médica e fala assim, olha, para essa atividade você não pode voltar, mas você pode ser reabilitado em outra profissão ou em outra atividade. Vamos te botar aqui em outra coisa para você fazer, tá? A pessoa fala, mas eu não quero, então o benefício vai ser, suspenso, tá bom? Então a pessoa, se o INSS disser que é para você fazer uma reabilitação em outra profissão, em outra atividade, você é obrigado a fazer, pessoal, não tem para onde correr, senão o benefício vai ser cortado, tá bom? Temos aqui uma observação. Tratamento cirúrgico e transfusão de sangue não são obrigatórios. Imagine o seguinte, olha, para você voltar a trabalhar, tem que fazer uma cirurgia ou tem que fazer uma transfusão de sangue. Você é obrigado a fazer? Não. Esses dois casos você não é obrigado a fazer. Então, o benefício não será suspenso nesses dois casos, tá bom? Então, tratamento cirúrgico e transfusão de sangue não são obrigatórios para a pessoa voltar a trabalhar, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, turma. O benefício será cessado quando o evento causador da redução da capacidade laborativa gerar auxílio por incapacidade temporária. Então, assim, pessoal, a pessoa está recebendo o benefício, né? Então, aqui, o benefício será cessado, né? Vai ser cortado o benefício. Quando o evento causador da redução da capacidade laborativa gerar o auxílio por incapacidade temporária. Então, foi o mesmo que gerou a concessão do auxílio acidente. Então, assim, o que gerou a capacidade temporária também gerou um auxílio acidente. Então, não pode receber os dois benefícios ao mesmo tempo, turma. Então, a pessoa sofreu algum acidente e ela está recebendo o auxílio por incapacidade temporária, só que ela também pode receber a concessão do auxílio acidente. Vamos ver daqui mais na frente um pouquinho o que é o auxílio acidente. Então, nesse caso, ou um ou o outro, não pode receber os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, o benefício será cessado quando o evento causador da redução da capacidade laborativa gerar auxílio por incapacidade temporária, tranquilo. For o mesmo, ou seja, o evento causador for o mesmo que gerou a concessão do auxílio acidente. Então, ou um ou o outro, não pode receber os dois. O segurado somente voltará à atividade laborativa após a avaliação médica, já falei, né? Ele só pode voltar à avaliação médica, salvo aquele caso que eu falei, né? Se o cara quiser voltar antes do prazo estipulado, ele até volta, se ele não conseguir fazer a perícia, mas ele tem que fazer a perícia no dia estipulado, tá bom? O segurado que não concordar com a avaliação da perícia médica poderá entrar com recurso no prazo de 30 dias ao recurso perante o Conselho de Recurso à Previdência Social, cuja análise poderá ser feita por outro médico perito federal. Então, vamos supor, a pessoa deu entrada no processo para receber e o processo foi negado. Ela pode recorrer? Pode. Qual é o prazo para recorrer? 30 dias. E recorre aonde? No Conselho de Recursos da Previdência Social. Tá. E quem vai analisar o caso pode ser o mesmo médico? Pode. Pode ser outro médico? Também, tá bom? Então, cuja análise poderá ser feita por, não deverá, poderá ser feita por outro médico perito federal. Pode ser o mesmo ou outro, não tem nenhum problema. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar durante o período do auxílio por incapacidade temporária, a diferença entre o valor do benefício recebido e a quantia garantida pela licença. Interessante, isso aqui é o seguinte, a pessoa está lá empregada na empresa, sofreu um acidente, beleza. Ela vai ficar afastada. A empresa é boazinha de coração e fala, você vai ficar afastado, mas mesmo assim você vai receber o seu salário, tá bom? Você vai ficar afastado, mas eu vou continuar pagando o seu salário. Então, a empresa que garantir o segurado licença remunerada ficará obrigada, se a empresa falou que vai pagar, ela vai ter que pagar, tá? Ficará obrigada a pagar durante o período do auxílio por incapacidade temporária. Professor, quer dizer que o cara pode receber o salário e o auxílio, se a empresa tiver dito que ia pagar, ele vai receber. Mas, olha só, a diferença entre o valor do benefício recebido e a quantia garantida pela licença. Mais ou menos assim.
Ó, vamos supor que a empresa, o cara trabalha recebendo R$ 2.000 da empresa. Não, R$ 3.000. Beleza, cara, R$ 3.000. Aí se acidentou. A empresa falou assim, olha, você sofreu acidente, tá? Então a gente vai continuar pagando o seu salário, né? Vai ser uma licença remunerada, você vai continuar ganhando os R$ 3.000. Beleza. Só que o auxílio acidente do cara foi concedido também. E vamos supor que ficou na casa dos R$ 2.000, né? Ficou 2.000 conto o auxílio acidente. O professor ele vai receber 3 e mais 2 dá 5? Não, ele não vai, não é assim que funciona. Ele vai receber os 2.000 auxílio acidente. Quanto foi que a empresa falou que ia pagar? 3. Qual é a diferença de 3 para 2? 1.000. 1.000, né? Então, no caso, a empresa vai pagar essa diferença. Ou seja, ele vai receber 2.000 do auxílio acidente, do auxílio por incapacidade temporária e mais 1.000 da empresa. Juntando os dois, dá os 3.000 que ele recebia anteriormente, tá? Mas isso só vai acontecer se a empresa garantir a licença remunerada. Ela vai pagar a diferença entre a licença remunerada e o auxílio. Olha, ele não vai pagar o valor inteiro, a diferença entre um e outro que a empresa vai pagar, tá bom? Tranquilo. Então, pessoal, essas são as regras do auxílio por incapacidade temporária. A gente viu que é bastante regra, tá? Não é tão complicado assim, tem umas regrinhas a mais, tal, dá pra gente matar isso aqui tranquilamente. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o texto legal, pessoal, leiam o texto legal, turma, leiam o texto legal, sério mesmo, tá bom? Isso aqui eu fiz um apanhado de todos os artigos, deixei bem esquematizado, bem bacana, para você não ter dificuldade nenhuma em pegar o texto legal e ler e tentar memorizar isso aqui tudinho, tá bom? Você leia o texto legal, responda muita questão para memorizar tudo isso aqui, tá bom? Então, beleza. Pessoal, antes de finalizarmos, pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá bom? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, então, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, tranquilo? Beleza. Então, pessoal, obrigado por chegar até aqui, tenha força, tenha foco, tenha fé, tenha determinação, continue estudando, não desista, sua aprovação vai chegar, é só questão de tempo. Não pare de estudar, pessoal, sua hora vai chegar e você vai conseguir o seu tão sonhado cargo público, ok? Então, turma, obrigado por chegar até aqui, fiquem com Deus, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal, tchau!